Sejam bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz, aqui às 9 horas da manhã, o primeiro culto dessa manhã, o segundo será às 11 horas da manhã, e todos nós usando a nossa máscara, passando álcool em gel na entrada, medindo a temperatura, sentando todo mundo nas cadeiras marcadinhas, amém, irmãos? Então, graças a Deus, chegamos até aqui e hoje teremos dois detalhes diferentes, né, nos dois cultos, uma apresentação de bebê no primeiro culto e também no segundo culto. Louvado seja Deus! Vamos ficar de pé e vamos com muita alegria adorar o nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus! Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Digno ao Senhor de receber todo louvor e toda adoração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos tem dado, por esse privilégio que temos de nos reunirmos em família, família espiritual, para te louvarmos, para te engrandecermos, para exaltarmos o teu santo e glorioso nome. Fica à vontade entre nós, Senhor, porque tu és aquele que tem nos resgatado pelo poder do teu sangue. Eu sou quem dizes que eu sou. Vamos declarar que pela graça o Senhor nos resgatou. Diga: quem sou eu? Quem sou eu para que o grande Deus me receba assim?
me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Somente a igreja escolhido, perdoado. Diga, eu sou. Tu és por mim, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Amém. Ainda de pé seremos conduzidos em oração nesse momento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse é o nosso momento de oração. Eu gostaria muito de te convidar a estar aqui na frente, mas aí da onde você está, o Senhor está te contemplando. E eu queria que nesse momento, que eu vou estar intercedendo pela tua vida, pela minha vida, eu queria que você colocasse nas mãos do Senhor. Como você chegou aqui essa manhã? Como você passou a noite, a semana? O que tem afligido o teu coração, tem tirado o teu sono? Coloque nas mãos do Senhor nesta manhã. E com certeza você vai sair daqui vitorioso, porque o Senhor está aqui neste lugar. Vamos orar, apresente-se ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Paizinho, por mais esta manhã. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui em tua casa, Senhor. Ó Deus, como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Que mesmo em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor se faz presente, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui, estamos vivos, Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia e pelo teu cuidado que é grande, Pai, em nossas vidas e nas vidas dos nossos queridos, Senhor. Deus, muito obrigado, porque ainda não estamos proibidos de vir à tua casa, Senhor. Ó Deus, por um tempo ficamos afastados, Senhor, mas Deus serviu para crescimento, para busca, Senhor, e sentir a falta de estar reunidos como irmãos em Cristo na nossa igreja, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós deixamos de vir ao culto? Quantas vezes trocamos, Senhor, a adoração e a celebração por um passeio no shopping, uma festa, e o Senhor nos deixou sentir na pele, Pai, o que é estar junto em igreja, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, no meu retorno, Pai, eu fiquei tão emocionada de estar na tua casa. Ó Senhor, eu lembrei daquele salmo que diz como é bom estar na tua casa.
prestar louvores a Ti, Senhor. Ó Deus, mas neste momento eu quero Te apresentar cada vida aqui presente, Senhor. Uns estão enfermos, Senhor, mas mesmo na enfermidade o Senhor se fez presente, porque ficamos impossibilitados de estar naquele médico, Senhor, naquela consulta que mensalmente nós estávamos, Senhor, mas o Senhor se fez presente, porque o Senhor é o médico dos médicos. Mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração, à nossa mente: olha, eu estou aqui, eu estou contigo, e quando eu ajo, ninguém pode impedir. Eu sou Deus que ajo na distância, na falta dos médicos aqui da terra. Eu sou Deus que sonda o teu interior e conhece as tuas necessidades. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui diante do Senhor, e neste momento de oração, de busca, Deus, que nós possamos, Senhor, sentir o Teu refrigério. Visita cada um aqui nesta manhã, toca, Senhor. Eu não sei como os Teus filhos chegaram aqui, eu não sei qual é o problema que eles estão passando, mas o Senhor é o Deus que nos conhece, o Deus que conhece o nosso interior. E muito antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe daquilo que estamos precisando. Deus, derrama cura, Senhor. Derrama cura aqui nesta manhã, Senhor. Pessoas enfermas. Abre portas de emprego, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que haja paz no lar, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, de cada pessoa que aqui está. Senhor, fica conosco, continue falando aos nossos corações. Que esse domingo seja um domingo, Senhor, de vitórias, que fique marcado, Pai, em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Senhor, fique à vontade. É a oração que eu te faço nesta manhã, e faço em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Alô, alô. Graças a Deus, irmãos, podem sentar-se por gentileza. Já chegou o nosso pequeno Brian, filho do Fabiano e da Marluce, que será apresentado nessa manhã. Vamos fazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu fazer o ofertório primeiro. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 116, por favor. Salmo 116, o salmista Davi, eu vou tirar a máscara já depois que apresentar o bebê. Lá no versículo 12 ele diz assim: que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado? Louvarei ao Senhor uma oferta de vinho, ou levarei ao Senhor uma oferta de vinho, para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Amém, irmãos? Que coisa boa. O salmista, no meio lá das situações que ele vivia no passado, ainda assim percebia que algo de bom Deus fazia na vida dele. E a gente fica pensando hoje, com pandemia, com crise de trabalho, com tanta situação, aonde estão as coisas boas? Você consegue enxergar alguma? Você consegue ver alguma? Uma eu estou vendo agora aqui. Sabe o que eu estou vendo? Você. Você podia estar hospitalizado agora, você podia estar aprisionado em casa agora, mas você está aqui. Isso é uma coisa boa. Amém, irmão? Então você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, e quer dedicar ao Senhor pelo bem que Ele te tem feito, pode fazer isso agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Lembrando a todos que estamos sentando nas cadeirinhas marcadinhas, tá? Tem algumas em dupla, que é para pessoas da mesma casa, casal, mãe, filho, tá em dupla. E nós sentamos nas cadeiras marcadinhas. Também todo sábado estamos fazendo a sanitização do ambiente, colocando um produto químico aí para evitar qualquer coisa, tá? Todo sábado está sendo feito. Vamos fazer até dezembro, esperamos que não seja necessário depois, mas se for, vamos continuar fazendo todo sábado. Amém? A partir de domingo que vem também vamos ter talvez umas marcações em outras cadeiras. Cada culto vai sentar numa cor diferente. Ok? Vamos ter mais cadeiras marcadas, mas com cor diferente. Cada culto é uma cor, para também não sentar no mesmo lugar. Aí o pessoal do segundo culto que vai ficar mais tranquilo. Amém, irmãos? Muito bem, vamos então convidar aqui o Fabiano e a Marluce, seus convidados, se quiserem, ok? Vamos ficar aqui distanciados uns dos outros. E eles trouxeram o pequeno Brian para ser apresentado, irmãos. Que coisa boa. É uma das coisas boas desse período difícil que a gente está passando, né, irmão? Poder ver o nascimento de uma criança, ver o bebezinho, graças a Deus por isso. O Brian, sobe aqui, ó, pode subir. O Brian está com quantos meses, Fabiano? 1 mesinho, nasceu literalmente no meio do isolamento, né, irmão? Que coisa boa, olha só. Quem é que vai tirar retrato ali? Eu vou pedir o papai para segurar, pode? O papaizinho, isso, o papaizinho vai segurar. Apresentar o pequeno Brian. Olha só, vamos, vocês são parentes, né? Tá tudo bem. Vamos tirar o retratinho ali. Tirou isso. Ajeita aí. Tá faltando alguém. Quem é que tá faltando? Pode vir. É a vovó? É a... Olha, ajeita aí. Vamos lá. Isso. Todo mundo aí direitinho, sem problema. Tira retratinho. E tem mais um, ó, tá reclamando ali, ó. Irmãos, a Bíblia diz que os filhos são herança da parte de quem? Quem lembra? De alguma forma, Deus está dizendo para Fabiano e para Marluce, ok? Que filho é de responsabilidade dele. Ele está dando a vocês a responsabilidade que ele, Deus, sente pela criança. Ó, minha herança, hein? Cuida bem dela, hein? Olha o que vocês vão fazer com a minha herança, hein? Amém, irmãos? E a Bíblia diz também que devemos disciplinar a criança e ajudá-la a seguir o caminho que ela deve andar. Então vocês devem fazer isso com amor e carinho, guiar a criança e que ela aprenda, né, irmãos? E quando chegar naquela idade, que ela tenha o entendimento, que ela entenda a coisa mais importante do mundo, que é a eternidade. Aqui a gente vive 70, 80, 90, eu quero chegar aos 90, ok? Se Deus deixar, aqui a gente consegue isso. Mas e a eternidade depois? Vamos passar aonde? Então que o pequeno Brian possa encontrar o caminho para a eternidade, que é um só. Vamos falar juntos? Jesus. Qual é o caminho para a eternidade? Jesus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar pelo Brian, pelo Fabiano, pela Marluce, pela família. Senhor amado e querido, aqui estamos nós com essa família bonita que está apresentando o pequeno Brian ao Senhor. Entenderam que Deus precisa estar nesse negócio, nessa vida, nessa pequena criança que agora está diante do Senhor e diante de nós para cuidar dela, para ajudá-la a crescer com saúde no corpo e na alma. Te pedimos, ó Deus, dá sabedoria ao Fabiano, dá sabedoria a Marluce, ajuda-os nessa caminhada, que eles possam, Senhor, dar o melhor de si para o pequeno Brian, e que com a tua bênção ele possa crescer no corpo e na alma. E como igreja dizemos assim: sobre tua vida
vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca Vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. E aí, Fabiano? Irmão, estará pregando nessa manhã, nos 2 cultos, nosso pastor Adriano Alves de Souza, servo do Senhor, que tem se dedicado ao ministério em nossa igreja e a servir a Deus, em nome de Jesus. Pastor Adriano. Bom dia, meus irmãos. Vão abrindo suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 1. Pode ir deixando ela aberta aí, Filipenses, capítulo 2, verso 1, por favor. Isso. Isso, 2. Acharam? Acharam? Digo, eu achei. Então quase ninguém achou. Você achou? Diga amém. Amém. Vocês são crentes, vocês gostam mais de amém do que de eu achei. Amém? Amém. Gente, hoje estamos aqui reunidos nessa manhã para adorar a Deus, para buscar a sua face, para aprender de Deus aquilo que Ele tem para ministrar aos nossos corações, mas não podemos desprezar o contexto em que vivemos. Estamos vivendo num tempo especial, um tempo único, um tempo que provavelmente nenhum de nós pensou em passar. Ninguém pensou em ficar trancado dentro de casa por 4, 5 meses. Ninguém pensou em ser ameaçado por um inimigo invisível, que constantemente está perto de nós, a gente tem notícias dele e o risco é que ele pode tirar a nossa vida. A gente está vivendo um tempo novo, um tempo diferente. Com certeza, de alguma forma, você foi afetado por isso. Você pode ter sido afetado em relação ao seu trabalho, você pode ter perdido renda, perdido valor econômico mesmo, você pode ter perdido o seu trabalho. Você pode hoje não ter mais trabalho por conta do período de pandemia. Pior, você pode ter perdido um ente querido, e nesse momento, um ente ou um amigo, e nesse momento está saindo ou passando por um processo de luto. Essa pandemia, isso que aconteceu com a gente, foi algo diferente, algo novo, e algo que eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de passar, mas passamos. Porque na vida passamos por provas, na vida passamos por tribulações. Adaptamos a nossa realidade. Hoje, a gente está aqui sentado dessa forma, é uma adaptação da realidade de culto. Essa semana tive numa outra igreja batista,
e eles tiraram as cadeiras que estavam, que não seriam utilizadas. A gente deixou as cadeiras e deixou elas marcadinhas. Eles tiraram as cadeiras. Então, quando você entra num templo, que você vê só meia dúzia de cadeiras, eles eram menores que a gente, você vê só 20 cadeiras, dá uma tristeza, porque aquele lugar era um lugar que era para estar cheio, era um lugar que a gente vê, pelo menos as cadeiras ali simbolizam que as pessoas vão para ali, mas aquele templo estava vazio, não tinha, só tinha uma meia dúzia de cadeiras assim espalhada. Tamanha é esse processo de adaptação que a igreja tem que passar para atender aos nossos dias, ou a esse tempo. Você também possivelmente teve que se adaptar na sua casa. Talvez alguns de vocês tenham trabalhado do famoso, do popular, do agora popular home office. A gente aqui na igreja também tentou se virar aí no home office espiritual. A gente fez ECAD, a gente deu aula em casa, né? Abria cada um entrava no seu aplicativo. Na verdade, cada um ainda entra no seu aplicativo, nós não temos aula presencial. Os seus pequenos grupos, a sua célula, você que faz parte de célula, você está de parabéns, porque você se virou. Teve célula que mandou áudio, fazia uma pergunta no áudio e as outras, de uma forma firme, respondiam a pergunta no áudio. Teve célula que fez chamada de vídeo e o líder de célula ia chamando um, chamando o outro, e às vezes a chamada caía, não dava certo, mas o líder de célula estava ali esforçado em chamar o pessoal para participar do grupo. Nós nos viramos nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, e graças a Deus, hoje, nesse dia, hoje dia 2 de agosto, nós podemos estar aqui no templo e nos vendo, pelo menos nos vendo, porque essa coisa de adorar a Deus em casa é meio diferente, né? Essa coisa de você ficar no culto, sentado, assistindo aula em casa, é um pouquinho diferente, essa influência é estranha. Porque uma professora da Estácio de Sá, ela diz o seguinte: quando você se prepara para ir para trabalhar, quando você se prepara para ir para a igreja, você também está condicionando a tua mente para fazer aquilo. Quando você faz essas atividades de casa, a sua mente ela não passa pelo mesmo condicionamento, porque quando ela está em casa, ela entende que ela está descansando. Então, quando você está vendo um culto em casa, possivelmente você pegou aquela xícara de café bonita e tomou um café vendo o culto. Confessa aí, alguém fez isso? 1, 2, 3. Quando você estava vendo a tua célula em casa, você respondeu 1 ou 2 mensagens no WhatsApp. Você não respondeu 1, 2, 3. Aí, tá vendo? Vocês responderam também mensagem no WhatsApp. Porque a gente não consegue ter aquele mesmo nível de concentração que nós temos quando estamos no templo. E essa palavra que a gente vai ler agora, ela também, o apóstolo, a pessoa que escreve, também está passando por um momento de crise absurda, está passando por um momento de provação que talvez que ele também nunca tinha passado, pelo menos daquela forma na vida dele. Estava preso. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Filipenses, você já abriu, capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor de Deus anima vocês e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que deem grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal, por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele, tendo a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário. Ele abriu mão de tudo o que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se a si mesmo igual aos seres humanos, e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante do que todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos. Te agradecemos nesse momento pela leitura da palavra. Pedimos, Pai, que com grande poder ela venha falar aos nossos corações e transformar as nossas vidas naquilo que precisa ser transformado, para que nós possamos nos tornar mais parecidos contigo e assim engrandecermos o teu nome enquanto vivemos aqui na terra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, passamos por provas, passamos por tribulações. O pastor Rick Warren, ele diz que nós passamos por provas porque nós precisamos entender que não estamos em casa. A nossa casa é o céu. Deus, ele nos preparou para a eternidade. Você não foi feito apenas para viver 70, 80 ou 90 anos. Você foi feito para viver eternamente. E esse período que você passa aqui na terra, ele é decisivo para dizer aonde você vai viver. Se você vai viver eternamente com Deus ou se você vai viver eternamente afastado ou separado de Deus. Mas a Bíblia, o pastor Rick Warren diz, então enquanto você passa na terra, você passa por problemas, você passa por provações, porque você precisa lembrar, aqui não é a sua casa. O pastor Vander Gomes, aqui da PIB do Recreio, ele diz que quando nós resolvemos um problema, quando a gente termina de sair de um problema, logo nós entramos num outro problema. Porque, na verdade, a nossa vida é feita de ciclos de desafios. Então, dificilmente, em algum momento da sua vida, você fazendo uma reflexão, olhando para trás, você vai dizer, olha, nesse momento eu nunca tive nenhum tipo de problema. Porque até criança tem problema, até criança passa por tribulação. Por exemplo, essa semana, em meio à quarentena, os meus filhos, eles queriam dinheiro, eles queriam mais dinheiro, eles queriam, eu não sei para quê, mas eles queriam dinheiro. Então, eles estavam vendo televisão na sala, eu estava na cozinha, e quando eu passei, o mais novo, o Daniel, disse assim para o Davi, eles estavam vendo televisão, estavam vendo um programa do Silvio Santos, Roda, Roda, Jequiti. Já viram isso? Roda, Roda, Jequiti. Eles estavam vendo aquilo. E o Daniel falou assim para o Davi, Davi, eu acho que nós temos que virar vendedor da Jequiti, para a gente conseguir ganhar mais dinheiro, cara. E a gente vai lá na televisão, e a gente vai rodar aquela roda, e quem sabe a gente não fica rico. Então, nós passamos por, até criança passa por problema, até quando você era pequenininho, você deve ter tido algum tipo de problema. E é isso que o pastor Vander falou. Você termina de resolver um problema, você entra no outro problema. Pastor Neil Barreto, aqui pertinho da gente, ele fala sobre problemas ou sobre desertos que todos nós passamos. Crentes passam pelo deserto, não crentes passam pelo deserto, todo mundo passa pelo deserto. A diferença, quando você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é que quando você passa no deserto de mão dada com Jesus. Você passa no deserto com a presença do Deus, do autor da vida do seu lado, te sustentando, te fazendo prosseguir, te dando forças para caminhar. E por último, o pastor Ailton Desidério, aqui também perto da gente do Lins, ele disse que até as coisas boas que recebemos da vida, elas vêm com problemas. Quantos aqui são pais? Muitos aqui são pais. E você nunca teve um problema com seu filho? Quantos aqui são avós? Vovô nunca teve preocupação, problema com o netinho? Quantos aqui trabalham e você nunca teve um problema no teu trabalho? Quantos aqui são casados e você nunca teve problema no seu casamento? Até as coisas boas que nós enfrentamos ou que nós alcançamos, que nós temos na vida, elas trazem problema para a gente de certa forma. Então nós precisamos nos adequar a isso. O apóstolo Paulo, como eu falei para vocês, ele estava preso. Ele estava preso quando escreve essa carta. E ele estava preso porque ele estava pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém e ele recebeu uma profecia, um profeta falou, olha, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. E ele falou, eu vou porque eu não tenho medo de ser preso. Ele chegou lá e, dito e feito, Deus falou, aconteceu. Ele foi preso, ia ser julgado por ali mesmo, mas ele viu que naquela época tinha uma coisa chamada corrupção. Graças a Deus, nos nossos dias a gente não tem mais isso, mas ele viu que aquele julgamento dele tinha o quê de corrupção, ele ia acabar sendo condenado, então ele apelou para o Supremo Tribunal da época. Ele disse, eu apelo para o César. Então, tendo feito aquela apelação, ele tinha que ser julgado em Roma. Quando ele chegou em Roma, ele foi ouvido preliminarmente e depois foi lhe dado o direito de ficar em prisão domiciliar até que o julgamento final fosse feito. E ali na prisão domiciliar, Paulo começa a escrever. E ele escreve 4 cartas poderosas, as cartas da prisão.
Ele escreve a carta aos Colossenses, que é uma carta que enfatiza a soberania de Cristo. Colossenses é algo lindo, porque Colossenses está dizendo, você não peca, não é porque o pecado é bom, não, o pecado é ruim, não. É porque Cristo é melhor do que o pecado. Estar na presença de Cristo é incomparável. Por isso nós seguimos a Cristo, porque Cristo é bom. A gente que é crente, a gente não é aquele crente que fica assim, olha, eu sou crente, eu quase fui para o mundo. Eu sou crente, mas olha, é tão difícil ser crente. Não. Nós que somos cristãos, que tivemos um encontro com Cristo, nós somos alegres, porque seguir a Cristo é bom, é algo maravilhoso. Depois o apóstolo Paulo escreve a carta a Filemon, e ele pede pela libertação do escravo, do cativo, porque nós estamos aqui também para libertar cativos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui para libertar aqueles que foram oprimidos por Satanás. E, por último, Paulo escreve essa carta aos Filipenses, que era uma igreja onde ele estava, era uma igreja que ele conhecia, era uma igreja que ele amava muito. E ele vai começando a compartilhar sobre as provações, e essa carta tem o título de Carta da Alegria. O apóstolo Paulo também escreve aos Efésios, onde ele trabalha o relacionamento da igreja com Cristo. Carta da Alegria. Como se alegrar em meio ao sofrimento? Como é que você pode dizer o seguinte, não, no meio do sofrimento eu sou alegre? Você só pode se alegrar em meio ao sofrimento se você puder entender o propósito do sofrimento. A Bíblia nos traz diversas histórias, nos traz a história de um homem chamado José. José era um adolescente, hoje é dia do adolescente batista, na quarta-feira a gente vai estar fazendo o culto do adolescente batista aqui no templo. Mas José era um adolescente, 17 anos, e ele, como todo adolescente, tinha conflitos normais dentro da sua casa. Ele tinha sonhos, ele tinha ambições. Diferenciado ali, a diferença ali de José é que ele era melhor tratado pelo pai do que os outros irmãos. O pai de José gostava mais dele, amava a mãe. Naquele momento, naquele tempo da história, família era uma coisa meio estranha. Por exemplo, era um homem casado com 4 mulheres. E eles viviam entre 12 e 13 irmãos ali naquela casa, e o pai tinha filhos prediletos. E José era o filho predileto. Então ele passa por problemas, ele passa por conflitos normais, mas o conflito de José é exagerado. Os irmãos dele detestam tanto ele que levam ele para ser vendido como escravo. Ele vai para o Egito. Quando chega no Egito, ele vai trabalhando numa casa, trabalha na casa de um homem chamado Potifar. Naquela casa, ele é acusado de tentativa de estupro, e por isso ele é preso, e passa um período da sua vida na cadeia. E na cadeia, Deus faz uma reviravolta na vida de José, e ele vai parar diante do rei, vai parar diante do faraó, e ele se torna uma autoridade ali no Egito, e por causa disso, ele pôde trazer toda a sua família e livrar a sua família de um período de fome. Então, o trabalho, o sofrimento que José passa, é um sofrimento que vai gerar livramento para a sua família. Então, quando nós conseguimos olhar para o propósito, olhar para frente, nós conseguimos passar pelo sofrimento com alegria. Nós conseguimos passar com sofrimento sem tanto peso. Jó, por exemplo, a Bíblia traz a história de um homem chamado Jó. Até quem não é crente conhece Jó. Não conhece? Lembra daquela música que está cantando? Em Madureira eu estava passando, aí estava cantando uma música assim: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para... não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bem materiais, eu adoro pelo que ele é. Vocês estão com vergonha, eu não sei por que vocês estão com vergonha, porque em Madureira todo mundo canta essa música, até minha vizinha que não é crente, ela bota esse negócio alto lá e canta, Jó. Mas Jó, como todo mundo sabe, passou por prova, Jó passou por problemas, Jó passou por tribulações, mas no final do escrito, no final do livro, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, a provação e a tribulação que Jó passa serve para produzir intimidade no relacionamento dele com Deus. Jesus passou por tribulação, porque você não pensa que aquela coisa ali do Getsêmani, a pessoa está suando sangue, a pessoa dizer para Deus: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, sobretudo que seja feita a tua vontade. Você não pensa que carregar o pecado de toda a humanidade é uma coisa fácil.
E ele passou por todo esse processo. Mas por que ele passou por esse processo? Porque lá na frente ele tinha a ideia, ele tinha a certeza de que ele salvaria a todos nós, de que ele poderia salvar toda a humanidade. Então, a provação, a tribulação que nós passamos, ela pode produzir, ela pode ter peso de glória. Se nós passarmos essa tribulação, se nós passarmos esse deserto, se nós passarmos por essa prova, com a presença do Senhor ao nosso lado. Então, passe pela prova, todo mundo vai passar, mas passe pela prova na presença do Senhor, passe pela prova de mãos dadas com Jesus. Amém? O apóstolo Paulo passou pela prova. Ele foi preso e escreve essa carta poderosa aos Filipenses para falar sobre sofrimento e luta, mas aí ele começa a falar nos primeiros versículos, porque mesmo no sofrimento, mesmo na luta, Paulo enfatiza que aquela igreja viva em comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. Passando pela luta? Sim. Passando pela prova? Sim. Mas a comunidade dos santos, a comunidade dos discípulos, ela precisa viver em comunhão. Porque Jesus disse que essa é a marca. Ele disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, porque vocês amam uns aos outros. Se nós não demonstrarmos amor uns pelos outros, nós não faremos Cristo conhecido, ou nós não mostraremos a diferença para o pessoal aí fora. Eles não vão querer ser discípulos de Jesus. E porque Jesus disse, eles vão querer ser discípulos, porque eles vão ver a forma como vocês se tratam, a forma como vocês se amam. Mas esse tem sido uma grande dificuldade nos nossos dias. Certa vez eu estava numa academia, fazendo exercício físico lá em Madureira. Encontrei com uma irmã, e a irmã disse assim para mim, perguntei à irmã, quanto tempo não te vejo na igreja? Não te vejo na igreja há muito tempo, o que houve? Ela falou assim, eu não vou mais para aquela igreja, porque naquela igreja não tem a presença do Espírito Santo. Eu falei assim, nossa, essa foi grave. Espírito Santo. Eu falei assim, mas por quê, irmão? Eu perguntei, por quê? Eu falei assim, porque naquela igreja não se tem liberdade. Eu falei, por quê, irmão? Por quê? Porque ela foi dando vários porquês e eu contei, eu fiquei quase 40 minutos ali na esteira, eu estava na esteira, eu aproveitei, né? Eu estava ali fazendo exercício, enquanto ouvia a irmã, eu aproveitei o tempo ali, ela perguntando por quê, e no finalzinho, ela falou assim, porque eu briguei com aquele meu irmão, que eu gostava tanto, briguei com ele, não falo mais com ele, por isso eu não vou para a igreja. Então, todo o problema que ela estava apontando lá na frente, não ter Espírito Santo, não ter liberdade, não ter isso, não ter aquilo, na verdade aquilo não era a verdade, talvez nem ela soubesse. O problema profundo, o problema central é que ela tinha brigado com o irmão, o problema central é que ela tinha rompido o relacionamento com alguém que ela amava. Ela não foi atendida da forma como ela queria ser atendida. Então, os relacionamentos que nós temos uns com os outros, eles são fundamentais para que nós possamos permanecer firmes na caminhada cristã, para que nós possamos permanecer firmes. E o apóstolo Paulo, ele diz que a verdade é o orientador. Ele diz que a palavra de Deus é o orientador. Então, nós devemos estar firmes no relacionamento um com o outro. Por quê? Porque Cristo nos orienta dessa forma. Cristo, ele diz que nós precisamos ter comunhão. O apóstolo Paulo, ele diz também que nós temos que ter o mesmo pensamento. Precisa haver um pensamento em comum. É impossível, praticamente, todo mundo pensar a mesma coisa. Mas o que ele está dizendo é que nos pontos comuns, nós precisamos ter boa vontade, nós precisamos pensar igual. E nas divergências, nós precisamos ter boa vontade para resolver os nossos problemas. Nós precisamos ter boa vontade para resolver as nossas divergências. Porque muitas vezes, quando passamos por problemas, nós nos entendemos como certo. É claro, cada um olha a sua história do seu próprio lado, do seu próprio jeito. Então, quando você passa por um problema, você se entende por certo. Mas você precisa dar um tempinho para ouvir aquilo que o seu irmão está pensando. Você precisa parar para escutar aquilo que a pessoa que está passando por aquela provação, ou aquela pessoa que está tendo atrito com você, está pensando. Por quê? Porque quando você ouve aquilo que aquela pessoa está falando, você começa a entender um pouco melhor. E ainda que você não concorde com ela, mas você pelo menos pode entender por que ela pensa aquilo que ela está pensando. Por que ela está pensando daquela forma, ou por que ela está agindo daquela forma. E isso não serve tão somente para a gente enquanto igreja, isso não serve somente para a gente na vida eclesiástica, mas isso serve para a gente na nossa família. Porque a família é onde nós passamos mais tempo, e é a base dos nossos relacionamentos. Você precisa escutar seu filho, você precisa escutar seus pais,
Você precisa escutar os seus irmãos. A Bíblia está dizendo que nós precisamos viver em comunhão. E o grande exemplo, o máximo exemplo que o apóstolo Paulo vai dar é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele apela. Aí Paulo apela. Porque ele diz assim: ele sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas se tornou homem, se fez servo, semelhante ao homem. A palavra servo, que o apóstolo Paulo usa, em grego, ela quer dizer doulos. Em grego ela se pronuncia dessa forma, doulos. Doulos não é um servente. Doulos não é aquela pessoa que talvez você tenha na sua empresa que te assessora com serviços gerais. Doulos não é aquele contratado assalariado, aquela pessoa que você paga ou você talvez receba o salário para fazer determinado serviço. Doulos é escravo. Apóstolo Paulo disse que Jesus tomou a posição de escravo. Ele disse que o Deus, que o Criador de todas as coisas, que aquele que fez tudo, tomou a posição de escravo. Nós hoje temos um recorte, ou nós temos uma memória muito grande da questão da escravidão, porque viemos de 350 anos de escravidão na história recente da humanidade. Aquela escravidão dos negros africanos que foram trazidos para o Brasil, para o continente sul-americano, para trabalhar com mão de obra forçada, para trabalhar como máquinas de fato e construir o nosso país e diversos países da América do Sul e da Europa. E é interessante quando nós falamos da questão da escravidão, porque muitos se levantam e vão falar assim: a igreja é responsável, a igreja nunca fez nada. E isso é uma grande incoerência. John Wesley, ele era um pregador norte-americano, e pregando o evangelho ali, ele era um pregador inglês, e pregando o evangelho ali pela Inglaterra, ele fez com que 4 pessoas se convertessem. Essas pessoas eram chamadas de Quakers, eram lords Quakers, e esses homens se envolveram com a política inglesa, e foram eles quem originou as leis de libertação de escravos na Inglaterra. A libertação de escravos da Inglaterra, ela começa a fazer com que ela é um efeito em cadeia, e a partir dali todo o movimento de libertação começa a acontecer em toda a Europa. As pessoas começam a ser libertas porque a própria Inglaterra começa a pressionar. Essas sanções que nós vemos hoje na televisão, Estados Unidos fez sanção à China, fulano fez sanção a alguém, então a Inglaterra começa a fazer sanções ao longo do planeta, ao longo do mundo, para que as pessoas libertem seus escravos. No ápice disso, em 1888, o Brasil também faz esse processo de alforria e aí liberta os seus escravos. Mas isso tudo começou porque a palavra de Deus foi pregada lá atrás por um homem chamado John Wesley. E ele conseguiu influenciar de forma positiva aqueles lords Quakers. Mas hoje nós vemos a escravidão é recente, nós vemos isso através do preconceito. Ainda 40 milhões de pessoas vivem como escravos, em condições de escravos no nosso planeta. 800 mil pessoas são feitas escravas por ano. Mas escravidão não é um privilégio ou um antiprivilégio, embora essa palavra não exista, do ser negro. Porque toda a humanidade vem se fazendo escravo, ou vem escravizando, ou vem sendo escravo ao longo da sua história. Como você vê, como eu acabei de falar, José foi vendido como escravo no Egito. A escravidão, ela é dolorosa. Uma autora inglesa dizia que a escravidão não precisa de adjetivo. Simplesmente por ser escravidão, ela define aquilo que é. A escravidão é dolorosa, mas a palavra de Deus diz que Cristo, o autor do universo, aquele que fez todas as coisas, ele se fez como um escravo. E como escravo, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos viver em comunhão, para que nós pudéssemos viver uma igreja forte, um relacionamento forte, um relacionamento que simbolizasse, que apontasse para o mundo a presença dele na terra, e que através desse relacionamento nós transformássemos vidas, que através desse relacionamento as pessoas fossem transformadas. Irmãos, nós vivemos um tempo em que nós temos a bancada evangélica, em que nós temos partidos cristãos, em que nós temos igrejas que estão proliferadas pelo nosso bairro, pelo nosso Rio de Janeiro, mas o nosso contexto não é mudado, a nossa vida não é alterada. A gente continua tendo assalto, a gente continua tendo roubo, a gente continua tendo perversidade, o índice de divórcio dentro da igreja é tão grande quanto o índice de divórcio fora da igreja.
Jesus ele disse que seríamos reconhecidos pelos nossos relacionamentos. Então a igreja do Senhor, ela precisa se posicionar. Ser igreja não é vir no culto domingo ou assistir o culto na internet porque está na pandemia. Ser igreja não é somente entrar no seu aplicativo. Ser igreja é viver relacionamentos saudáveis. Para isso, Jesus deixou uma receita para a gente. Ele disse o seguinte: se você tem um problema com seu irmão, você precisa ir lá e conversar com ele sozinho. Conversa com ele. Se ele não te ouvir, você chama mais uma pessoa e conversa com ele. Se ele não te ouvir, você leva para a sua igreja ou para o seu pequeno grupo, seu grupo de relacionamento. Jesus ele não está falando para você fazer isso para você constranger o seu irmão. Jesus ele está falando isso porque ele quer que você salve o seu irmão. Jesus ele quer que você resgate o seu irmão. Então por isso ele diz, tem que insistir, tem que ir lá, tem que ir atrás. Eu peço a vocês que pensem, se seu filho fosse morrer, se você soubesse que seu filho fosse morrer e você pudesse fazer algo para evitar a morte dele, você faria qualquer coisa. Os irmãos, a comunidade dos crentes, são todos filhos de Jesus. E Jesus, ele quer que todos vivam de forma saudável, de forma feliz, com alegria, mas a vida verdadeira, a vida abundante, para que eles possam refletir assim o reino. O apóstolo Paulo, ele escreve essas cartas que eu falei para vocês da prisão. As pessoas entendem que depois disso ele ainda foi solto, ainda ficou um tempo viajando, visitando igrejas, e ele torna a ser preso. Quando Nero vai botar fogo em Roma, ele volta a ser preso e ali ele vai ser preso para morrer. E naquele momento, ele escreve suas últimas 3 cartas. Ele escreve, as últimas 3 cartas dele são endereçadas não mais a igrejas. No último momento de Paulo, ele escreve cartas para Timóteo e para Tito. Essas pessoas, ao longo dos seus escritos, ele diz que foram filhos dele na fé, que foram pessoas com as quais ele se relacionava. Inclusive, de Timóteo, Paulo fala assim, Timóteo, vem correndo me ver, porque todos me deixaram. Chegando a hora da minha morte, eu preciso ver um rosto conhecido, eu quero te ver, vem Timóteo. Paulo, no final de sua vida, ele não está mais escrevendo para a igreja, mas ele está escrevendo para pessoas com as quais ele se relaciona. Isso, para mim, aponta que os nossos relacionamentos são aquilo que, de fato, faz diferença na nossa caminhada cristã. Então, se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa se reconciliar, se reconcilie. Se você não quiser se reconciliar, se você não quiser perdoar, não faça o que algumas pessoas têm dito assim: quando eu sentir o desejo no meu coração, eu faço. Porque o teu coração ele é enganoso, e perdoar é uma questão de decisão, não é uma questão de sentimento. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da prisão, seja lá onde for, nós precisamos ter relacionamentos. José, aquele que foi preso pelos irmãos, nos traz uma última lição nessa manhã, porque quando ele é confrontado pelos irmãos após a morte do pai, os irmãos se reúnem e dizem: José, papai disse, antes de morrer, que não era para você fazer nada com a gente, pelo que a gente fez com você. A Bíblia diz que José chorou, e ele falou, porque ele sabia que o papai, eu não disse nada daquilo ali, porque o papai conhecia o José. Então José virou para os irmãos e falou assim: irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, eu sei, mas olha só, Deus transformou aquilo em bênção. José, ele tinha uma visão sóbria da vida. Então, quando ele olha para a situação, ele sabe, você me magoou, você pisou no meu pé, mas olha, eu perdoei. E porque eu perdoei, olha como nós estamos vivendo bem hoje. Assim também, o desejo de Deus é que você possa viver bem, é que você possa ter uma vida de relacionamento com seu irmão e com ele. Amém? Abaixe sua cabeça, gostaria que você orasse nesse momento e que você pudesse pensar em como estão os seus relacionamentos, em como está a sua vida. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença nessa manhã e pedimos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor venha nos sarar, o Senhor venha nos curar, o Senhor venha transformar, ó Deus, aquilo que porventura há em nosso coração que não está em acordo com a Tua palavra.
que em nome de Jesus Tu venha agir em nós de forma poderosa e que nós possamos abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados, talvez você que esteja passando a sua tribulação, e todos passam, esteja dentro daquela tribulação chamada perdão, e aquilo que te oprime lá dentro da alma, aquilo que te oprime lá dentro da mente, esteja precisando liberar agora esse perdão para alguém, não como um sentimento, mas como uma decisão, e dizer para Deus: Deus, eu hoje, nessa manhã, decido perdoar aquele que o Senhor sabe que está incomodando aqui no meu coração. Quem sabe até são autoridades que a gente precisa perdoar, porque fazem coisas que não estão lá sendo muito boas em algum momento. Se esse é o seu caso, tome a decisão aí no seu coração. Eu vou pedir para levantar a sua mão, dizendo com esse gesto: pastor, eu estou perdoando aqui no fundo do meu coração, aqui do meu lado direito. Alguém está perdoando alguém? Levante seu braço, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui no meio, alguém está decidindo perdoar alguém? Levante-se, Deus te abençoe. E aqui do lado esquerdo, alguém está decidindo? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém do lado esquerdo? Agora, mais do que perdoar, você precisa ser perdoado. E aqui está a grande diferença. E o apóstolo Paulo, ainda que preso, ele estava perdoado por Jesus, a quem ele exalta aqui nesse capítulo 2 de Filipenses, aquele que veio até nós, foi escravo, na posição de escravo, para nos salvar, e morrer na cruz para nos salvar. E eu não queria perder essa oportunidade de perguntar se você quer ser perdoado por Deus e quer entender que Jesus é aquele que proporciona perdão para a sua vida. E eu vou pedir para você fazer o mesmo, não vou chamar você na frente, mas decidir: Jesus, eu quero teu perdão na minha vida. Deus, eu também quero teu perdão na minha vida. O Senhor toca o meu coração, o Senhor proporciona isso para mim. Também vou pedir para você levantar a sua mão. Vou começar pelo lado esquerdo aqui. Alguém toma essa decisão? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém do meu lado esquerdo quer pedir a Jesus o perdão dele para a sua vida? Aqui no meio, alguém toma essa decisão? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aqui do meu lado direito, alguém toma essa decisão? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode abaixar. Se você tem algum conhecido na igreja, você fala com essa pessoa: olha só, eu levantei minha mão lá no culto, eu gostaria de que você me ajudasse a entender e receber esse perdão de Deus na minha vida, que eu pedi, e eu rogo a Deus, eu quero isso para a minha vida. Temos uma música, pastor? Temos uma música. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música encerrando esse culto, e louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua caminhada. Deus abençoe o seu trabalho. Se está faltando, que ele volte. Se o dinheiro está escasseando, que ele retorne, para a honra e glória do Senhor. Amém. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor,
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Você tenha uma boa semana, ok? Que tudo corra bem na sua vida. Use máscara, use álcool em gel, distanciamento, ok? Respeite seus amigos, cuidado com essas aglomerações aí em shopping, ok? Essas coisas na rua, muito cuidado. O vírus está aí e o Brasil ainda mantém mais de 1.000 mortes por dia. É uma coisa horrível e nós vamos cooperar para baixar esse negócio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vai para casa com carinho, com cuidado e cumprimento só assim, tá? Alô, como é que vai? Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma história, mais uma semana de história. Espero que vocês estejam assistindo aí em casa, né? Que os responsáveis possam estar colocando para vocês assistirem e que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? Já estamos aí 4 meses sem nos vermos, né? Assim, pessoalmente, mas sabemos que Deus está cuidando de nós, Ele está no controle. Precisamos fazer a nossa parte, né? No momento, não é o momento de estarmos juntos presencialmente, mas aqui virtualmente nós podemos estar. Bom, espero que vocês estejam bem, estejam orando, estejam lendo a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, e se alimentando todos os dias. Não só nesse momento que nós estamos vivendo, mas em todos os momentos da nossa vida, certo? Bom, vou fazer a minha oração daqui, você faz a sua daí, e vamos aguardar a história. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Peço agora que neste momento esteja em cada lar, de cada criança que estará assistindo essa história, Pai. Esteja com cada um e que os ensinamentos, Senhor, possam fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa história? A história de hoje se chama Jesus, o modelo ideal de humildade. O versículo para a nossa meditação se encontra em Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso modelo ideal de submissão, humildade e serviço. Depois de passar 3 anos ensinando a todos sobre o reino de Deus, Jesus sabia que logo não estaria mais com os discípulos. Logo, ele deixaria este mundo. Jesus sabia que iria morrer e ressuscitar, mas depois de ressuscitar não ficaria aqui para sempre. Por isso, precisava demonstrar que realmente amava seus discípulos.
Jesus tinha 12 discípulos, que eram como aprendizes, que viviam perto de Jesus e que aprendiam muitas coisas com ele. Neste dia, Jesus pegou uma toalha e uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Naquela época, não existiam calçadas ou ruas. As ruas eram de terras. Também não existiam sapatos ou tênis. As pessoas andavam de sandálias. Por isso, sempre que chegavam a algum lugar, retiravam as sandálias e alguém limpava os pés das pessoas. Quem lavava os pés das pessoas eram normalmente os servos, pois era humilhante ficar lavando os pés dos outros. Quando Jesus pegou a água e a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, eles não entenderam nada. Jesus fazia isso porque ele era humilde e amava a todos. Para ele, não era problema nenhum lavar os pés de outras pessoas. Ser humilde é não se achar mais importante que os outros e é entender que as pessoas têm sentimentos que devem ser respeitados. Jesus não se preocupava em querer ser importante ou se destacar. Sua única preocupação era agradar as pessoas. A vontade de Deus é que nós também sejamos humildes para servir uns aos outros. Mas quando Jesus começou a lavar os pés de seus discípulos, Pedro ficou confuso. Pedro achou aquilo errado e não queria que Jesus lavasse os seus pés. Pedro fez isso porque sabia que Jesus era importante e não era justo Jesus lavar os pés dos discípulos. Mas quando Pedro não deixou Jesus lavar os seus pés, Jesus insistiu. Ele disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, então não serás mais meu discípulo. Ao terminar de lavar os pés de todos, Jesus perguntou se os discípulos tinham aprendido o que ele queria dizer. Então, Jesus ensinou que, se ele, o Senhor de todos, estava disposto a lavar o pé dos outros, então todos nós também devemos estar dispostos a servir outras pessoas. Durante a vida, aprendemos que é bom quando fazem a nossa vontade. Queremos que nos levem de carro para lá e para cá, queremos que nos levem comida no sofá, queremos que façam tudo o que pedimos. Mas Jesus nos ensinou que devemos fazer o contrário. Temos que ajudar aos outros, seja lá quem for. Muitas vezes queremos que os outros nos deem atenção, falem conosco, nos aplaudam, mas Jesus ensinou que quem quer ser grande deve servir a todos. Até mesmo quando fazemos coisas boas, queremos que os outros nos elogiem, batam palmas e tudo mais. O que Jesus nos ensinou é que não precisamos de elogios para fazer coisas boas. No fim, Jesus pediu que os discípulos seguissem seu exemplo, servindo de coração. Viram? Devemos ser humildes como Jesus foi. Olá, crianças, tudo bem? Estou aqui com o Lucas e hoje nós vamos adorar o nosso Deus através da dança. Vamos dar louvor a Deus através do nosso corpo, beleza? Nós vamos dançar aqui e vocês dançam aí na casa de vocês. Vamos lá? 1, 2, 3, caminhas! A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo